Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde, chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologia, e o programa Dicas de Saúde aos domingos, eu, Carlos Eduardo, na operação de som, também no telefone, você sabe que pode participar, você liga 3512-2000, é o telefone que você tira dúvidas com o nosso convidado. Nosso convidado já está aqui, vou já apresentá-lo a todos. Você liga, faz perguntas, 3512-2000. Também é o telefone do nosso WhatsApp. Aí você também pode fazer essa pergunta por áudio, escrito, né? Também. E é isso, a gente tem esse compromisso, né, aos domingos, de 7 a quase 9 da manhã. A missa começa 9, transmitida aqui pela FM Padre Cícero. Então até lá nós vamos ficar na sua companhia. Hoje o assunto é dentro da campanha Fevereiro Roxo, mal de Alzheimer e outras demências. Para isso a gente convidou um médico especialista em demências, um neurologista clínico, já está aqui, é o Dr. João Igor Landim. Dr. João Landim, formado pela Estácio FMJ, residência em neurologia pelo Hospital Geral de Fortaleza, plantonista do Hospital Regional do Cariri, membro do Grupo de Neurologia do Hospital São Camilo, Crato, membro e cofundador da NC Cariri, equipe disponível para assistências a pacientes com doenças neurológicas em todos os hospitais do Cariri. Ele tem o atendimento dele, a clínica dele é na clínica HOP, é HOP ou é OP? HOP, aqui no Juazeiro do Norte, e na clínica Antônio Gesteira, do Clínica Antônio Gesteira, fica na Avenida Perimetral, no Crato. Bom dia, doutor João Landim. Muito obrigado, viu, por ter aceito nosso convite. Bom dia, professor Péricles. É um prazer imenso estar aqui com o senhor nessa manhã de domingo. Bom dia aos ouvintes da Rádio FM Padre Cícero. É um momento muito, muito importante a gente estar aqui. Eu fico honrado e agradecido pelo convite de falar de um tema muito comum, um tema muito, muito, muito comum na população de uma forma geral. Duvido quem não conhece alguém, algum familiar, algum vizinho, algum amigo que não sofre com a síndrome demencial, né? E que isso não gera um impacto em vários âmbitos dessa pessoa, né? Tanto pessoal, quanto familiar, quanto social. Então a gente conversar um pouco sobre esse tema para tentar esclarecer algumas coisas para a população, tentar desmistificar alguns mitos que tem, né? Tentar desestigmatizar algumas coisas também, que a gente sabe que tem um estigma com a doença, né? Na população geral. É muito importante, a gente não tem mais espaço para isso no mundo de hoje, né? Então a gente conversar um pouco em um ambiente aberto para a população e tentar esclarecer tudo isso é muito importante. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço a disponibilidade. E vocês, ouvintes, já sabem, hoje nós temos aqui um neurologista clínico. Não só vai falar sobre as demências, entre elas o Alzheimer, mas se der tempo ele vai falar sobre o acidente vascular cerebral, que o pessoal chama de AVC, trombose, derrame. Vai falar também de dor de cabeça, né? Com um neurologista a gente tem que perguntar sobre cefaleia, dor de cabeça e outros problemas neurológicos, se der tempo, né? Nós vamos perguntar e vocês também podem fazer perguntas para o nosso convidado, Dr. João Igor Landim, neurologista. Dr. João Landim, o Alzheimer é provavelmente a forma de demência mais frequente, né, no mundo, principalmente pessoas de uma certa idade. Mas existem outras demências, né? Não é só Alzheimer. Fala um pouco sobre as demências, ou seja, os esquecimentos, a perda de uma parte ou toda a memória das pessoas. Quais são as causas desses problemas? Qual a causa do Alzheimer e qual a causa das outras demências?
Perfeito, professor, excelente pergunta. Primeiro a gente deve, assim, contextualizar, né? A gente deve fazer um pouco de definições, né? O que é uma demência, né? Uma demência, na verdade, não é uma doença, ela é uma síndrome clínica e que várias doenças em comum podem causar essa síndrome clínica, né? Então a demência nada mais é do que uma pessoa, ela está perdendo os domínios cognitivos, explico já o que seriam esses domínios cognitivos, e que essas alterações nos domínios cognitivos sejam suficientes para alterar a funcionalidade da pessoa, né? Então a pessoa não consegue mais fazer as atividades instrumentais de vida diária, dificuldade de pagar um banco, dificuldade de lembrar as tarefas do dia a dia. E perde até a autonomia, às vezes, com a evolução da doença, né? Então isso aqui é uma demência. Então, assim, no sistema nervoso, nós temos as redes neuronais, né? Distribuídas nos lobos frontais, parietais, temporais, occipitais. E cada rede neuronal dessa em específica é responsável por um domínio cognitivo desse. Então a gente tem a área da memória, que é responsável, que normalmente quando está acometido o paciente fica muito repetitivo, esquece chuveiro ligado, esquece a torneira ligada, o fogão às vezes, precisa fazer lista para fazer feira, e cada vez fica mais comum isso, esquece cena do bancos, né? A gente tem disfunção também do lobo frontal, é mais a parte executiva, aquela dificuldade do planejamento de executar alguma tarefa. A gente não consegue monitorar e não tem uma flexibilidade cognitiva importante, tem um déficit atencional associado, né? As funções visoespaciais, que a pessoa começa a se perder em ambientes comuns, previamente já conhecidos, ou seja, ele pega uma rota e às vezes fica meio que, como a população chama, mareado, não consegue voltar para casa. E dificuldade na linguagem, né? Esses são os principais. Linguagem é a gente ter uma fluência, encontrar palavras para formular uma frase, compreender as coisas que estão sendo nos ditas. Então, quando a gente tem um comprometimento desses domínios cognitivos, em pelo menos 2, com perda da funcionalidade no dia a dia, a gente diz que a pessoa tem uma síndrome demencial, né? É extremamente comum demência na população em geral e a gente tem várias causas para isso. A gente tem algumas causas reversíveis para uma síndrome demencial. Então isso é muito importante a gente procurar, porque muita gente acha, não, tem demência, é uma coisa que não vai mais reverter, que não tem o que fazer, onde existem algumas causas reversíveis para a demência. Hoje mesmo a gente tem um paciente internado que tem um hematoma subdural. A queixa para a gente que chegou no consultório era um déficit de memória e uma disfunção executiva, e que provavelmente pode se beneficiar de uma cirurgia, às vezes deficiência de vitamina B12, às vezes uma condição chamada de HPN, que é a hidrocefalia de pressão normal, que às vezes faz cirurgia para a colocação de DVE e melhora ou estabiliza os sintomas, né? Disfunção de tireoide, alguma alteração hepática. Então tem muitas doenças clínicas que também costumam se manifestar como uma síndrome demencial, né? Então são causas reversíveis. Agora, dentro das causas não reversíveis, que a gente conhece, a gente chama de doenças degenerativas, então são doenças que normalmente têm um acometimento, uma degeneração dos nervos de uma forma progressiva, e os sintomas da demência são também progressivos. A gente tem como mais comum, cerca de 70% das vezes, a demência da doença de Alzheimer, né? Descrita há um tempo já, em 1900, aí pelo Dr. Alois Alzheimer, um psiquiatra na época, que descreveu um quadro de uma paciente. E ele mesmo fez o estudo anatopatológico, e ainda hoje esse anatopatológico é aceito na comunidade científica. Mas não temos só ela, temos várias outras, né? A segunda mais comum é a demência vascular, é a demência do AVC, né? Como é conhecido. A terceira mais comum é a demência por corpos de Levy. Temos também a demência frontotemporal, que é a segunda mais comum na fase pré-senil, ou seja, abaixo de 65 anos. Então é importante a gente entender que não tem demência só as pessoas acima de 65 anos, muito embora seja muito mais frequente nessa faixa etária, mas abaixo dos 65 anos a gente tem também demência. A mais comum continua sendo a doença de Alzheimer em todos os cenários, mas DFT, que é a demência frontotemporal, a demência que acomete algumas pessoas, e ela é a segunda mais comum nessa faixa etária, né? Então hoje é um dia da gente aprender mais. Domingo passado foi um geriatra que veio aqui,
juntamente com uma fisioterapeuta geriátrica, falar também sobre o Alzheimer, a visão, né, do geriatra, e é bom essa visão do neurologista especialista nesse assunto. No caso do diagnóstico, você falou aí que primeiro um diagnóstico de demência e depois descartando, né, causas orgânicas, a mais comum é o Alzheimer. Então, o tratamento, ele, embora exista até uns testes genéticos, mas são caros, né? O tratamento, ele é clínico, né, praticamente. Ou já se faz alguma coisa de exame, por exemplo, nem que seja para descartar, né, as outras causas, exames de imagem, não é isso? Perfeito. Só desmistificando algumas coisas, vamos supor, é muito comum que a população em geral fale demência senil, né? Então, às vezes, a pessoa acha que a demência, o envelhecimento é igual a ter demência, quando não é. No envelhecimento normal da população, é comum que você tenha uma queda desses domínios cognitivos, ou seja, você fica com a memória um pouco mais acometida, fica com dificuldade ali de planejamento, a flexibilidade cognitiva não é mais a mesma, encontrar rotas alternativas para ir para o mesmo local, às vezes não é mais a mesma, você fica um pouco mais lentificado no pensamento, isso é comum. Agora, normalmente, no envelhecimento saudável, não é comum você ter a perda de funcionalidade. Então, não existe esse tema demência senil. E por que eu digo isso? Porque a partir do momento em que você tem uma quebra da funcionalidade, é muito comum que você tenha uma doença causando essa demência. Dentre elas, que elas são causadas por uma produção de proteína anormal e um depósito de proteína anormal, seja ela qual for. Na demência da doença de Alzheimer é a beta-amiloide, a mais comum, mas tem várias outras, como na de Lewy alfa-sinucleinopatia, como na DFT há uma taupatia. Então você tem proteínas que elas são mal formadas e que elas se depositam no cérebro e daí em diante ela começa a ter esses sintomas cognitivos e esse quadro demencial, né? Essa perda da funcionalidade de uma forma progressiva, né? É interessante que a Organização Mundial do Alzheimer, ela faz algumas pesquisas, sabe? E aí ele fez pesquisa com profissionais de saúde. 60% dos profissionais de saúde não sabia disso, né? Eles acham que a demência é uma parte normal do envelhecimento, quando não é. Então, o diagnóstico hoje, a gente tem evoluído muito na parte do diagnóstico dessas demências. Por quê, professor Péricles? Porque hoje em dia está começando a se testar cada vez mais drogas modificadoras de doença. Quando eu falo drogas modificadoras de doenças, são medicações que costumam mudar a ordem natural da doença. Costumam ou estabilizar os sintomas ou até mesmo dar uma melhorada. Hoje em dia a gente tem 2 medicações que são aprovadas, né, pelo FDA, ainda não chegou no Brasil, a Anvisa ainda não aprovou, mas são medicações que atuam, são anticorpos monoclonais que atuam contra essas proteínas amiloide, tentando modificar a doença. Ainda não é realidade para a gente, essa terapia, né? Foi aprovada pelo FDA. São medicações que mostraram benefício, sim, mas que são benefícios muito discretos ainda, medicações muito caras, cheias de efeitos colaterais e que ainda não é uma realidade ainda para a comunidade científica. A gente ainda está tentando entender como essas medicações vão ser introduzidas, porque precisa de uma série de exames muito caros para ser realizadas e tal. Então, mas isso já denota a importância da gente tentar entender quem é quem, ou seja, qual demência aquele paciente tem. Porque a partir do momento que você entende qual demência aquele paciente tem, a gente consegue prognosticar, a gente consegue saber qual o tratamento específico para aquela demência e a gente consegue acompanhar com as medicações específicas, né? Interessante. Quer dizer que os medicamentos que vocês usam no tratamento do mal de Alzheimer, dessa demência causada pelo Alzheimer, elas têm suas limitações, melhorar um pouquinho, mas principalmente estacionar o quadro, mas não tem assim uma regressão significativa. E há uma esperança, essa classe desses medicamentos que ainda não foi aprovado pela Anvisa,
aqui para o Brasil, é aquele chamado imunobiológico ou é de outra classe medicamentosa? São anticorpos monoclonais, né, que eles têm essa função imunobiológica, né, obviamente, que eles tendem a ter um mecanismo contra essas proteínas que estão depositadas de uma forma anormal no tecido cerebral, né? Entendo. Então, hoje em dia, o que a gente tem usado, né, realmente são medicações que, assim, elas não tratam a doença, mas são muito importantes para retardar a evolução, para controlar o comportamento, né? Então, são medicações que têm seu papel, sim, tem sua importância no tratamento. Agora, assim, tem muitas pessoas que usam hoje em dia essas medicações como profilaxia, tipo, ficou idoso, eu vou usar essa medicação para que ele não desenvolva, e assim, realmente não tem nenhum estudo comprovando isso, não tem nenhum benefício, e talvez são medicações que podem causar efeitos colaterais, náuseas, vômitos, perda de peso, anorexia. Então isso a gente é uma coisa que a gente tem que desmistificar assim hoje, né? E em termos de prevenção, claro que é uma doença da idade, o fator de risco, vamos dizer assim, né? O grupo de risco é o idoso, são pessoas acima de 60 anos, principalmente, mas existe um estilo de vida, existe algo cientificamente comprovado que pode pelo menos retardar a chegada desse mal de Alzheimer ou não? Existe alguma coisa que pode ser feito em pessoas jovens, em pessoas antes de 60, 50 anos, para ver se joga lá para 100 e tantos anos, ou não tem isso? Essa eu acho que é a principal pergunta aqui. Eu acho que essa é a pergunta do milhão, que tem que todo mundo abrir os ouvidos para escutar bem essa, né? Em 2019, a gente tinha aproximadamente mais de 55 bilhões de pessoas sofrendo com demência no mundo. Esse número em 2050 tende a triplicar, certo? Ou seja, a gente vê que na população, tanto com o envelhecimento como com os hábitos de vida que a gente tem, esse número tende a triplicar, certo? Então isso é um dado muito impactante para a gente, que é um dos objetivos da gente estar aqui fazendo a educação em saúde. Isso. Só que o que é mais importante, 45% das demências, ou seja, 45%, um número muito alto das demências, elas podem ser evitadas com algumas mudanças do estilo de vida que eu vou falar um pouco para vocês. Se a gente, quais são, e tem uma professora, a Jill Livingston, professora da Alemanha, que ela publicou recente em uma das revistas muito impactantes da neurologia, a Lancet Neurology, que ela falou justamente isso. Ela falou, durante a vida existem algumas coisas que você consegue fazer que consegue retardar ou prevenir em até 45% as demências de uma forma geral. E essas alterações são feitas durante a vida. E ela começa já falando sobre nível educacional. Esse tem um impacto principalmente nas crianças, né? Escola, aprendizado, aprender coisas novas, extremamente importante. Na vida média, controle de hipertensão, controle de diabetes, evitar a obesidade, sair do sedentarismo, atividade física, principalmente a atividade física aeróbica, controle do LDL, melhora da acuidade auditiva, tem um impacto muito importante, chega a ser 8 a 9%, evitar a poluição do ambiente, tratar a depressão, evitar o isolamento social, tentar sempre aprender coisas novas e melhorar também a acuidade visual, né, a visão. Então esses 14 itens, se é que eu falei todos, eles conseguem prevenir. O fumo, o álcool, bota aí nesse bolo? Perfeito, então foi o que eu esqueci. O fumo e o álcool é importantíssimo, tá lá também. Eu falei 12, com os dois, 14. São os 14 itens que a gente deve fazer durante a vida, que não devemos subestimar, porque realmente previne de uma forma comprovada por estudo até 45% das demências, né? Quer dizer, você que não quer ter algo que você já viu na sua família, o médico não vai garantir 100% que você não vai ter, mas ele vai dar estilo de vida saudável para você talvez não ter, ou pelo menos retardar, ou pelo menos amenizar coisas que cada pessoa pode fazer. O Dr. João Landim deixou bem claro aqui,
no final do programa, porque tem gente que acorda mais tarde e não pega esse começo, sabe? No final você vai repetir tudo isso, os 14, para o pessoal que chega agora, chega no final e precisa e quer muito ouvir essas orientações de um especialista nessas doenças de demência, que é muito importante. Antes do nosso primeiro bloco de apoio cultural, eu tenho um aviso para dar aqui à professora, que é da área de saúde e é também da área de educação, a Ana Moésia, lá de Missão Velha. Ela que tem o Instituto dos Amigos de Pacientes Autistas, né? Aí ela é muito atuante e ela vai fazer umas palestras. Deixa eu ver aqui como é direitinho. Ela me passou e eu gostaria de passar. Já tem uma pergunta daqui a pouco, viu? Para o doutor João Landim. Então, deixa eu ver aqui. Pronto, achei. A professora Ana Moésia, ela vai fazer a jornada TA Aprendizes, transformando a inclusão em ação. Vai ser no dia 15 de março, online. A professora Ana Moésia Machado. Então você é convidado a participar dessa jornada TA Aprendizes, transformando a inclusão em ação. A turma, você se inscreve online, vai ser pelo Meet, online, né? Que você entra no Meet e você, desde que esteja inscrito, você recebe um link de inscrição e você participa dessa sala de aula online, um verdadeiro espaço inclusivo. Como eu falei, vai ser dia 15 de março, o horário vai ser de 8 às 12, de 13 às 17 horas. Tem um valor para ajudar nas ações sociais da associação, um valor de R$100, que aí tem até uma chave Pix, que você, entrando em contato com a professora Ana Moésia, ela pode passar para você essa chave Pix, né? Para você passar esse valor e participar desse evento de inclusão, não só de crianças com autismo, mas várias síndromes, né? Várias síndromes que existe toda uma rede de proteção e um desconhecimento de instituições que não querem incluir essas crianças, esses jovens e esses até adultos, né? No trabalho, na escola, enfim, todos os lugares, né? Vamos ficar divulgando que ela é sempre muito criativa e muito conhecedora de causa. Ela tem um filho autista, ela é conhecedora demais de causa, a professora Ana Moésia. Então vamos ficar todos os programas lembrando desse evento. Vamos para o nosso primeiro bloco, Carlos Eduardo, de apoio cultural. Depois a gente volta com mais informações importantíssimas do médico neurologista Dr. João Igor Landim. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Hoje o assunto, pelo menos da campanha Fevereiro Roxo, é o mal de Alzheimer, que é uma demência. Mas com o nosso convidado, o neurologista, perguntar sobre acidente vascular cerebral, AVC. AVC que quando é isquêmico o povo chama trombose, quando é hemorrágico o povo chama derrame. AVC que é, ao lado do infarto, as causas mais frequentes de mortalidade no mundo todo, inclusive no Brasil. E o doutor João Landim é especialista, é neurologista, e esse assunto é muito importante, porque além da frequência da mortalidade alta, tem também coisas que podem ser, né, a morte, etc. Doutor João Landim, acidente vascular cerebral, infelizmente, mortalidade altíssima, mesmo tendo tratamento eficaz e unidades preparadas para isso. AVC, por que é tão frequente? Por que mata tanto? Esse é um tema realmente de extrema relevância também, né? Assim como as demências que a gente havia falado
agora há pouco. O AVC, né, as doenças infarto agudo do miocárdio, como o AVC, né, são as doenças realmente que mais matam realmente hoje em dia, com maior mortalidade, e mesmo quando não tem essa mortalidade, ela gera uma incapacidade muito grande, porque você fica dependente de terceiros, né, você tem fica com um déficit motor, né, fica com dificuldade de mexer um braço, uma perna, isso gera uma incapacidade. Então, gera também uma repercussão financeira, social, econômica, familiar, também de extrema importância. Ainda hoje os hábitos realmente são o principal preditor de você ter essas doenças vasculares, né? Então a hipertensão, né? O diabetes, o controle do colesterol, né? A obesidade, o sedentarismo. Então tudo isso todas essas são doenças que você deve tratar, que você deve fazer o controle rigoroso, e realmente rigoroso, para evitar todas essas doenças, né, como o AVC, né? Hoje, aguda do AVC, então quando eu falo fase aguda do AVC, é muito bom, é muito importante que o pessoal decore esse número mágico, né? Então 4h30, então todo familiar que tiver em casa e de uma forma súbita, quando eu falo de uma forma súbita, de uma hora para outra, a pessoa tem a boca fica um pouco torta, dificuldade para falar, dificuldade para compreender o que você está falando, dificuldade em emitir uma frase, dificuldade em levantar o braço, dificuldade para andar. Então tudo isso, tontura de uma forma súbita também, de uma hora para outra. Tudo isso, quando acontece de uma forma súbita, o ideal é que a gente procure assistência médica em hospitais específicos, porque são os hospitais que têm condições de fazer medicações para a fase aguda do AVC, com bom desfecho, um risco baixo, pelo que a gente faz no dia a dia, e que você consegue tratar e às vezes melhorar até 100% aqueles sintomas, né? Então o que é que acontece? Quando você tem um AVC, 80% deles são os AVCs isquêmicos, que é aquele que falta o sangue, 20% são os AVCs hemorrágicos. Então vamos falar do mais comum, que é o isquêmico. O vaso sanguíneo, ele tem um sangue que passa dentro, e aí esse sangue é o que nutre todo o cérebro. Quando tem um trombo pela uma placa de gordura que entope essa artéria, a região ajusante, a região à frente, ela sofre e ela morre, e você começa a ter os sintomas do AVC. Então, por que esse número mágico 4h30? Porque é o tempo hábil em que você consegue restabelecer essas funções, se você conseguir reperfundir, se você conseguir destruir esse trombo. Então hoje tem medicações que você faz na veia, que a gente chama de trombolítico, é uma trombólise química com medicamento. Esse medicamento ele vai até esse vaso, consegue destruir esse trombo, restabelecendo o fluxo sanguíneo, e assim evitando de você ter sequelas ou então até mesmo mortalidade por causa do AVC, né? Hoje em dia, aqui na região do Cariri, é importante a gente entender que o único hospital que faz essa trombólise química é o Hospital Regional do Cariri. Então, o ideal mesmo, para você não perder esse tempo de 4h30, é você procurar diretamente o Hospital Regional do Cariri. E mais importante, eu falo 4h30, mas quanto antes, melhor será o desfecho. Claro. Então a chance de recuperação, você chegando no hospital na primeira hora, é maior do que chegando na segunda, do que chegando na terceira, e chegando no final da janela, que a gente chama isso de janela de oportunidade para a aplicação da medicação. Então esse é o número mágico hoje, 4h30, e o Hospital Regional do Cariri hoje é o local realmente está preparado para tratar esses pacientes. Muito importante essa informação do Dr. João Landim. Eu estava dizendo aqui a ele em off, que já passei dos 60, eu digo lá em casa que se um dia eu tiver assim como ele falou, né, com a tontura súbita, com a boca torta, falando sem ninguém entender o que eu estou falando, e com um braço fraco, uma perna fraca, me leve para o regional. Você que tem Unimed, não vá para o hospital da Unimed, vá para o hospital regional se tiver desse jeito. Você que tem Apivida, não vá para o hospital do Apivida, vá para o hospital regional. Você que costuma ir para o Hospital Santo Antônio, Hospital São Vicente, vá para o hospital regional. Você que mora no Crato, não vá para o São Camilo, vá para o hospital regional. Você que mora em Missão Velha, você que mora em Brejo Santo, seja onde for que você mora no Cariri, se tiver desse jeito,
boca torta, voz que ninguém entende, fraqueza no braço, vá para o Hospital Regional do Cariri. Se você mora na região metropolitana de Fortaleza, você vai para o Hospital Geral de Fortaleza, né? Mas parece que vão fazer uma unidade em Quixeramobim, é isso? Isso, hoje em dia a ESH, né, que é uma empresa que gere todos esses hospitais regionais, né, ele tem distribuído o Ceará em macro-regiões, né? Então a gente tem a macro-região do Cariri, ou seja, um raio de 200 quilômetros mais ou menos, que a gente dá suporte a todos esses pacientes e esse paciente consegue chegar em tempo hábil, né? Até 200 quilômetros você consegue chegar no Hospital Regional do Cariri. Então hoje a gente tem o Hospital Regional do Sertão Central, realmente uma unidade de AVC bem capacitada, uma unidade de AVC que tem recebido prêmios internacionais pelo trabalho, ou seja, no meio do sertão do Ceará, né? Que tem recebido prêmios pelo desempenho, pela desenvoltura que eles estão tendo lá. Então, parabéns à equipe de lá. Tem um hospital de Fortaleza, o hospital HGF, né? De Fortaleza. E é isso aí. Legal. Para vocês terem uma ideia, eu falei, vocês têm Unimed, vocês têm a Apivida, vá para o Hospital Regional do Cariri. Você que tem dinheiro no bolso, para fazer uma tomografia de urgência, porque essa medicação que o Dr. João Landim falou, que é feito até no máximo 4h30, tem que fazer um exame antes, uma tomografia computadorizada, porque se for hemorrágico não pode aplicar, só se for isquêmico. Se você tiver dinheiro para fazer agora uma tomografia em qualquer lugar daqui do Cariri, você não consegue hoje. Talvez nem consiga amanhã, você com dinheiro na frente. E no regional você faz. Você faz em menos de 1 hora, não é? Perfeito. E a gente falou de hospital regional, mas eu acho que a tendência é esses outros hospitais começarem a abrir assim, essas medicações, essas tromboses, mas para isso a gente tem que ter uma equipe preparada, tem que ter todo um fluxograma, ou seja, tem treinamento. Que todos os estudos, toda a experiência que a gente tem com isso, mostra que isso é custo efetivo para o próprio plano de saúde, né? Porque você vai ter, o plano de saúde vai ter gastos, né, com as complicações que a doença deixa. Então, você fazer uma medicação dessa que você previne as comorbidades, que você trata, na verdade, e evita as comorbidades, então isso já tem sido provado por vários estudos, por experiência de serviços, que isso é custo efetivo também. É tanto que está no PCDT, é disponível no SUS. Então, eu acho que a tendência global mesmo é a gente ter em vários hospitais, mas no momento ainda é o Hospital Regional do Cariri, como o professor Périx bem enfatizou, né? E quando na tomografia computadorizada dá naqueles 20%, diferença do outro, 80%, que se tiver na janela, 4h30 faz a medicação injetável, trombolítico. Se der o hemorrágico, aí sim o paciente ele é transferido para o Hospital Santo Antônio de Barbalha, porque tem um serviço pelo SUS de neurocirurgia, não é isso, doutor João Landim? Perfeito. O hospital, o hemorrágico também é uma doença que tem uma alta mortalidade também e gera muitas complicações também a longo prazo, né? Então você tem todos os cuidados específicos, o paciente está numa unidade de UTI, né? Controle pressórico rigoroso, avaliar se tem indicação de fazer cirurgia para drenagem do hematoma, às vezes não infrequente, é um sangramento por causa de uma ruptura de um aneurisma, que precisa fazer um procedimento de clipagem ou embolização desse aneurisma. Então, a gente de toda forma precisa estar dentro de um hospital, né? É verdade. Então, é muito importante isso que foi passado por um especialista. Ele faz parte dessa equipe do Hospital Regional do Cariri, que tem grandes médicos, neurologistas, que estão lá prontos. Mas a gente chega no regional e não é bem atendido. Você chegar no regional com gripe, meu amigo, pelo amor de Deus, lá é para um acidente de moto que teve uma fratura exposta, lá é para o AVC que tem a unidade lhe esperando para fazer o pronto atendimento. Ou seja, é um hospital de emergência. Aí você vai lá porque está com a dor de barriga, vá para a UPA, vá para outro local, né? Deixa-os realmente bem graves para o Hospital Regional do Cariri, que eles vão ser atendidos com certeza. E interessante, assim, professor Pérez, que tem uma frase clichê na sociedade que é tempo é cérebro, né? Então, normalmente quando o paciente chega com suspeita de AVC, é acionado um protocolo de AVC.
Esse protocolo, o paciente ele toma a frente, realmente a gente corre com ele numa maca no hospital, leva para tomografia e tenta ser o mais hábil possível, porque realmente tem pé-cérebro e porque a gente atue de uma forma mais precoce. É importante também enfatizar que aqui na população a gente tem um déficit no pré-hospitalar. Os pacientes não chegam ou chegam muito pouco nessa janela terapêutica, nessa janela de oportunidade. E perde a oportunidade de fazer uma medicação que tem um desfecho muito bom a longo prazo, né? Então, realmente repetindo o horário de 4h30, é muito importante chegar no hospital o quanto antes. Uma outra coisa que também eu não posso jamais deixar de perguntar a um neurologista que vem aqui na rádio Padre Cícero é sobre dor de cabeça, porque eu acho que todo mundo já teve. Todo mundo ou já teve ou está tendo agora. Todo mundo tem quase todo dia, ou então, todo mundo não, mas alguns tem quase todo dia, outros tem uma vez na vida. Às vezes é leve, às vezes é forte. Dor de cabeça, quando que deve se preocupar se é uma coisa tão comum? Basta uma pessoa ter uma notícia ruim que a cabeça dói, alguns, né? Outros têm diarreia, mas outros têm dor de cabeça e uma dipironazinha passa na hora. Mas quando que uma dor de cabeça é preocupante, doutor João Landim? É um tema realmente muito importante e que é interessante, que o pessoal reclama dor de cabeça, mas procura pouco. O que acontece? A dor de cabeça, hoje em dia, com pesquisas, estudos globais, eles mostram que ela tem um impacto social realmente muito importante. E no trabalho, de diminuição até da carga de trabalho financeira, estresse familiar, causa de separação, briga, estresse em casa, porque realmente é como o paciente diz, é um farnizinho na cabeça que você não consegue nem se concentrar. Então, dentre as causas de dor de cabeça, a principal são as cefaleias primárias, né? Então, o que são as cefaleias primárias? São as dores de cabeça que você investiga com ressonância, com tomografia e não tem um tumor, não tem uma trombose, não tem nada disso. E são doenças que a gente tem uma predisposição a ter cefaleia. Mas não só cefaleia, elas também têm uma predisposição a você ter outros sintomas associados. Então, isso dá um impacto muito importante. Então, a gente tem uma fase clichê também, que é o 3 é demais, né? Que a Sociedade Internacional de Cefaleia criou, que se a gente tiver mais do que 3 dores de cabeça por pelo menos 3 meses seguidos, durante os 15 dias, né? É muito importante a gente procurar assistência, porque realmente, provavelmente, essa dor de cabeça está impactando de uma forma negativa no seu dia a dia. E isso são as cefaleias primárias. Então tem a enxaqueca, tem a tensional. A tensional é aquela cefaleia comum, né, que geralmente o paciente não procura o médico, não procura o hospital. É aquela dor de cabeça mais leve. A enxaqueca tem um impacto maior, né, porque é uma dor de cabeça mais intensa e tem os sintomas também não dor de cabeça, que são muito impactantes. Mas também você pode ter outras causas para dor de cabeça, né? Então, um tumor que está crescendo, então um dos sintomas iniciais do tumor pode ser uma cefaleia, e a característica é uma cefaleia progressiva, aquela cefaleia que só piora. Depois você tem um déficit neurológico focal, que isso é uma fraqueza no braço, dificuldade de falar, sintomas parecidos com o do AVC, né? Cefaleia com sinais sistêmicos, né? Você tem cefaleia, você tem febre, você tem perda de peso. Então, todos isso são os sintomas neurológicos que você deve procurar com um pouco mais de urgência, né? Então, se uma pessoa, pelo que você falou aí, 3 é demais, tiver 3 episódios de dor de cabeça nos últimos meses, 3 ou mais, deve procurar assistência médica especializada, né? Provavelmente o neurologista vai pedir um exame de imagem. Perfeitamente. Normalmente, assim, quando você preenche os critérios para enxaqueca, aí nem precisa, né? Na maioria das vezes não precisa. Às vezes você pede porque às vezes faz parte do tratamento, até você convencer o paciente, porque o paciente às vezes fica ansioso, fica preocupado, e às vezes o fato que ele não tem uma doença grave e que tem uma doença que é tratável com medicação, isso faz parte também do tratamento, às vezes ajuda bastante. Então, ocasionalmente, a gente tem que pedir, sim, e faz parte do arsenal ali, tanto terapêutico como diagnóstico dos diagnósticos diferenciais da enxaqueca, né, da cefaleia. Uma pessoa tem muita dor de cabeça, faz um exame de imagem, dá normal,
fica até desafiando o médico, doutor, e esse exame será que está certo? Aí ele pede logo 2, tomografia e ressonância, dá tudo normal. Aí ele passa um remédio, a pessoa chega em casa, vai comprar o remédio, aí descobre que é um antidepressivo. Isso acontece muito comigo, com o povo que tem diarreia, o povo que tem intestino irritável ou dispepsia funcional, aquela gastrite nervosa. O pessoal liga para mim, doutor Pérez, eu fui me consultar do estômago, o senhor passou um antidepressivo. O pessoal desconhece que o antidepressivo ele é um medicamento que, além de ser bom para a ansiedade, ele diminui as dores crônicas, né? Porque as dores crônicas têm uma mensagem direta no cérebro. Então a pessoa diz, o neurologista passou um antidepressivo para minha dor de cabeça. Por quê, doutor João Landinho? A gente faz isso, você faz isso. É muito, muito interessante isso, na enxaqueca de uma forma geral, né? Na medicina de uma forma geral, muitas medicações às vezes são desenvolvidas para tratar alguma coisa, mas se você tem uma observação ali, tipo, o paciente é medicado com propranolol para pressão. E aí você notava que esses pacientes melhoravam também de enxaqueca, melhoravam de dor. Aí você começa a fazer estudos randomizados e mostra o benefício da medicação. Assim também acontece com os antidepressivos. Os pacientes que tomam alguns antidepressivos, como venlafaxina, um dos principais dele, amitriptilina, nortriptilina, são medicamentos que você tratava ali depressão, ansiedade, mas o paciente melhorava da dor de cabeça. O que é que está acontecendo? Então, provavelmente, é um efeito positivo da medicação e são medicações que você traz para o arsenal de tratamento dessas doenças, né? Então, hoje em dia, na enxaqueca, está desenvolvendo muito a nível de pesquisa e de tratamento, porque até hoje, até pouco tempo atrás, a gente não tinha um tratamento específico para enxaqueca. Então, qual a causa da enxaqueca? Como tratar essa doença? Então, não é uma doença tratável do ponto de vista de você conseguir curar, mas você consegue controlar os sintomas todos, né? Você consegue controlar 100% dos sintomas. Mas hoje a gente já tem anticorpos monoclonais, que você consegue atuar no CGRP, que é a molécula que está envolvida na gênese da etiopatogenia da enxaqueca. Então, hoje em dia, você já tem tratamento específico para a gênese da enxaqueca também, né? Além de todo esse arsenal terapêutico que a gente está falando. E tem várias outras coisas que você tem que fazer, né? Assim, mudar o estilo de vida, como várias coisas que a gente já comentou aqui hoje, né? Uma coisa muito importante que deve ficar também na cabeça da população é que uma das principais causas de cronificação do enxaqueca, dela ficar cada vez mais frequente, é o uso excessivo de analgésico. Então, você usar mais do que 2 a 3 analgésicos por semana é uma das causas da cronificação da enxaqueca. Então, o paciente doutor, eu tomo dipirona, tomo Encharque, tomo Naramig e minha dor de cabeça está piorando. É o mesmo que está tomando água. Então, é justamente essas medicações tomadas de uma forma inadvertida várias vezes por semana e sem uma orientação médica, de tomar as medicações profiláticas para prevenir a enxaqueca, que sua dor de cabeça está cronificando e gerando um impacto negativo na sua vida. Então é aquela história, né? A pessoa tem uma vez na vida, toma um remedinho desse, melhora. Mas se a pessoa está tendo muito, tem que ter uma avaliação especializada. O médico de dor de cabeça, pessoal, é o neurologista. Tem gente que fica perguntando, quem é o médico de dor de cabeça? É o neurologista. Não é o psiquiatra, não. O psiquiatra é médico de emoções, depressão, ansiedade, estresse. Às vezes mistura as coisas. Mas realmente, quem avalia uma pessoa com dor de cabeça frequente é o neurologista. É ele que vai dar o diagnóstico e com o diagnóstico ele vai conduzir, como o doutor João Landinho falou, vai diminuir o seu sofrimento, vai vai melhorar a sua qualidade de vida, né? E vai evitar que você fique tomando 2, 3, 4 dipirona por dia, a vida toda, né? Porque acostuma, passa na hora, mas volta ligeirinho. No dia que você não toma, a dor volta, né? Como quem diz, vai tomar seu remédio, pra dor de cabeça. Uma vez eu vi um médico falar e peguei pra mim. E tá na ponta da minha língua quando uma pessoa diz, doutor, vou logo dizendo, não passa remédio para ficar tomando todo dia, não. Eu digo, então é melhor sofrer para dizer que não toma remédio ou tomar um remédio para não sofrer, né? E assim, normalmente, então a gente
assim, para organizar um pouco mais, a gente divide o tratamento em duas etapas, né? Na verdade, em 3. A gente divide nas medicações, tipo assim, eu tô com dor de cabeça agora, o que é que eu tomo para aliviar essa dor de cabeça? Que são esses remédios que, se a gente tomar demais, ela cronifica. E tem uns remédios que você usa para evitar que ela apareça, para que ela fique cada vez mais espaçada, cada vez menos frequente, né? Então, esse normalmente é o arsenal terapêutico, né? Que você tem junto com a mudança de estilo de vida, um sono bem dormido, um controle de hipertensão, diabetes, tudo isso, fazer atividade física, tudo isso ajuda de uma forma positiva, né? Exato. A pergunta que fizeram foi o seguinte: qual a idade o Alzheimer pode começar a manifestar os seus sintomas ou sinais, Dr. João Landim? Uma pergunta muito, muito, muito importante, né? Obrigado pela pergunta. O mais comum é após os 65 anos, a prevalência, a taxa anual de desenvolver a doença de Alzheimer vai aumentando progressivamente, né? A chance do idoso, né? Mas a gente sabe hoje em dia que existem pacientes com demência abaixo de 65 anos. Então não tem aquela idade específica para a gente procurar, mas obviamente, se a gente começa a sentir os sintomas cognitivos, ou seja, alteração de memória, essa alteração de memória está sendo progressiva, está se somando com outros domínios cognitivos que a gente comentou um pouco mais cedo, a gente deve procurar para fazer uma avaliação breve, até mesmo porque, isso é muito importante, professor Péricles, tem as doenças que são reversíveis, né, que a gente começou. Às vezes o esquecimento, às vezes isso está dentro do contexto de um quadro depressivo, de um quadro ansioso, que você consegue melhorar. Às vezes está dentro do contexto de um transtorno de déficit de hiperatividade de atenção, que é o famoso TDAH, que está cada vez mais comentado hoje em dia. Às vezes você tem uma deficiência de uma vitamina B12, tá certo? Às vezes você tem uma insônia com a apneia obstrutiva do sono bastante importante, que está gerando esses sintomas. Então, quando você começa a sentir esses sintomas, você deve procurar para a gente tentar entender qual é a causa disso, né? Importante também, tem um dado que mostra que a 40% dos profissionais de saúde, eles mentem e não falam que um familiar, um ente tem uma demência. Eles estigmatizam aquela condição. Só que um diagnóstico precoce de uma demência é muito importante por N fatores. Por quê? Porque é uma doença progressiva. As causas degenerativas que eu estou falando, demência de Alzheimer sendo a mais comum. Ela é uma doença progressiva. Na progressão dos sintomas da demência de Alzheimer, você tem aquela fase dos esquecimentos. Depois você vem com a fase de comportamento bastante alterado, é muito comum, sintomas depressivos, alucinações, agitação, agressividade, e às vezes vai evoluindo para aquela parte de ficar acamado, né, ficar mais restrito. Então, tem pacientes que começam com esses sintomas de Alzheimer e procuram de uma forma tardia. Começa a fazer coisas erradas, às vezes no trabalho, às vezes é demitido de trabalho, às vezes faz empréstimos, às vezes... Então, todo esse acompanhamento para ter um diagnóstico precoce é importante para a gente conseguir planejar a vida. Tem muitas pessoas que vão estar inseridas em um mestrado ou numa atividade que demanda muito tempo, que você recebe um diagnóstico de uma demência e diz, olha, a partir de hoje eu vou priorizar meus filhos, eu vou querer viajar porque os sintomas são progressivos. Então todo esse acompanhamento é importante, e para a gente ensinar, a gente fazer uma psicoeducação com o cuidador, né, para o cuidador entender como lidar com esses problemas, para evitar conflitos no futuro. Então o diagnóstico precoce é muito importante. Então a pergunta é, se você está desenvolvendo sintomas cognitivos, não tem idade específica para procurar, porque ela pode se manifestar, o mais comum é após os 65 anos, mas desde antes pode ter sintomas da demência de Alzheimer. Muito importante, os sintomas cognitivos, eles acontecem quando você já está num estágio avançado de uma alteração patológica a nível cerebral. Então hoje o que a gente vê é que a doença ela começa pelo menos 10, 15 anos antes de a gente desenvolver os sintomas cognitivos. E isso é o que está evoluindo muito a medicina, do ponto de a gente diagnosticar cada vez mais precoce, porque provavelmente a terapia que a gente está fazendo no paciente que já tem desenvolvido sintomas
não está melhorando tanto, ou seja, são medicações ainda com eficácia duvidosa, porque você já está tratando de uma forma tardia. E hoje a gente já tem biomarcadores que a gente consegue fazer no líquido, consegue dar o diagnóstico biológico da doença de Alzheimer, que antigamente só era dado pós-mortem. E hoje em dia a gente consegue fazer em alguns casos, principalmente nas demências pré-senis, nas dúvidas de diagnóstico. A gente já tem junto com a gente esse arsenal de diagnóstico que consegue firmar o diagnóstico biológico da doença de Alzheimer no estado antemortem, né? Antes da morte, que antigamente era só por biópsia. Muito bem. Pois é, vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais informações importantes do neurologista Dr. João Igor Landim. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, nós vamos ficar na sua companhia até bem próximo das 9, né? Você sabe que 9 horas, até um pouco antes, 5 para as 9, começa a transmissão da missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus aqui na sua FM Padre Cícero. Próximo domingo já é domingo de carnaval, né? Mas vai ter, viu? Dicas de saúde, tudo indica que vai ter. Vai ter um ortopedista aqui, o Dr. Breno, conhece? Dr. Breno? Ele e a esposa. Perfeito. Costuma vir nessas datas especiais, que eles são bem engajados, né, na igreja, carismáticos. E também para falar sobre os acidentes, que são inúmeros, de carro e de moto, nesse período, né, de carnaval. O pessoal bebe, não combina, né? Álcool com bebida é um problema, meu Deus do céu. Eu estava no evento com minha esposa, aí a gente combinando quem ia beber dos dois. Porque realmente é uma imprudência muito grande, né? Beber os dois, o marido e a esposa, e um dos dois ir dirigir é um problema, não dá, tem que decidir. Um dia é um, outro dia é outro. Se for os dois, a besteira é grande e pode acontecer, né, um acidente. Então as pessoas deveriam ter mais cuidado. Bom, outra doença que infelizmente acontece mais no idoso e que também, como você falou, com o mal de Alzheimer, mexe com toda a família, tira a rotina, tira a alegria de viver, aqueles encontros familiares, aquelas viagens que as famílias fazem, se divertem, quando tem doenças assim degenerativas. Então eu lembrei aqui do mal de Parkinson, Dr. João Landim. O que é o mal de Parkinson? Quem pode ter? Quem vai ter? Por que temos essa doença tão infeliz, vamos dizer assim? Outra doença realmente bastante comum, né? Assim, para nós que somos neurologistas, né? A gente vê com bastante frequência. E que nos orgulha o avanço que ela vem tendo no dia a dia, em base de pesquisas, de desenvolvimento de medicações, entender biomarcadores para diagnóstico precoce e tudo mais. Então a gente costuma falar em parkinsonismo, antes mesmo de falar de doença de Parkinson. Então parkinsonismo é aquele senhorzinho, é a pessoa que tem um tremor, né? Principalmente aquele tremorzinho de repouso, tem uma lentidão para fazer as coisas, você vê que fica com aquela face inexpressiva, o piscar do olho ele fica lentificado, né? Fica lento para andar, aquela marchazinha com os passinhos curtos, e tem uma rigidez, essa rigidez gera muita dor, certo? E que a gente tem que diagnosticar de uma forma precoce, porque hoje em dia a gente tem tratamentos sintomáticos para melhorar o déficit dopaminérgico, porque nada mais é do que um déficit de dopamina, a demência de Parkinson, um neurotransmissor. Tem uma neurodegeneração, é uma doença degenerativa também, assim como a doença de Alzheimer, né, que você tem um processo de morte progressiva dos neurônios, e você vai ter um déficit principalmente no neurotransmissor dopamina, e a gente tem medicações para repor esse déficit de dopamina e melhorar a funcionalidade do paciente. Então é meio que aquele levante e anda às vezes, né? O paciente às vezes chega de cadeira de rodas, 5 anos com doença, com parkinsonismo, lento, rígido, muita dor, e aí a gente, rapaz, como é que você só vai procurar um médico depois de 5 anos acamado? E aí você começa as medicações devagarzinho, com orientação médica, porque são medicações realmente que precisam um pouco, a gente ter um acompanhamento mais próximo, mais perto, porque tem seus efeitos colaterais também.
e que quando você começa a tomar, você vai destravando, vai melhorando aquela rigidez, a velocidade do movimento vai melhorando, o tremor também vai reduzindo, a pessoa começa a sair da cadeira de rodas, começa a andar. E a forma principal de você prevenir a progressão desses sintomas é você se movendo bastante. Então é fazendo muita atividade física. Quem tem doença de Parkinson não pode parar, tem que estar toda hora se estimulando, fazendo atividade física, fortalecendo a musculatura, porque a gente vai ter uma perda de mobilidade, então a gente tem que ter uma musculatura forte para a gente conseguir ter um apoio melhor, evitar quedas, entendeu? E até mesmo reduzir a neurodegeneração. Então, uma noite boa de sono e uma atividade física, ou seja, você ser bastante ativo, é muito importante para você prevenir a degeneração dos sintomas da doença de Parkinson. Hoje em dia tem vários medicamentos, assim, que você costuma sair ali colocando um, associando outro. Então tem um arsenal que você consiga brincar ali com o paciente, que você normalmente consegue dar uma boa qualidade de vida para ele, né? Que bom, né? Que bom que nesse ponto evoluiu. Tomara que o Alzheimer, que também está evoluindo, né? Os trabalhos científicos evoluam mais rápido. A nossa ouvinte, a Poliana, ela está escutando o programa lá no sítio Agreste, no Barro. E ela diz que o pai tem tontura desde os 30 anos de idade. E hoje ele está com mais de 60. Ainda tem a tontura forte e chega a vomitar. Fez o exame do labirinto, mas, segundo ela, não acusou labirintite. O que será que pode dar essas crises? Existe também uma tontura de origem central, né? Além de origem do labirinto, né? Perfeito. Tontura é uma doença bacana de você tratar também, porque quando você consegue melhorar os sintomas, realmente a qualidade de vida é outra, né? Quem sofre com tontura só ele sabe quanto isso é ruim, né? Náuseas, vômitos, aquela dificuldade de se equilibrar. Então, assim, o principal, no caso dele, né, do seu pai aí, seria tentar diagnosticar o porquê que ele tem tontura. Uma coisa que a gente tem que desmistificar hoje em dia é o nome, assim, labirintite. Chega, dói na gente quando o paciente fala o nome labirintite, porque labirintite é uma coisa muito rara. É uma infecção do labirinto, que é um órgão do ouvido interno responsável pelo você detectar a posição do corpo no ambiente. Então, que dá esse sintoma de tontura. Mas é muito raro, muito raro. Mas que, assim, a maioria das pessoas que não sabem o que a pessoa tem, diz que tem labirintite. Labirintite virou meio que sinônimo de tontura, de vertigem. Então, o principal para o seu paizinho aí é ele tentar descobrir qual a causa da tontura dele. Então, a gente tem... Vou citar as vertigens episódicas, né? Que são as principais causas de vertigem. Você tem a migrânia vestibular. Às vezes você tem enxaqueca, e ela se manifesta com vertigem, é muito comum, né? Você tem a TPPP, que é um tipo de vertigem associado a meio que um quadro depressivo, de você achar que isso está causando a vertigem, né? E principalmente fazer diagnósticos diferenciais com outras causas de tontura, né? Causas clínicas, né? Como arritmias cardíacas, anemia, disfunção de tireoide. Então, primeiro ele precisa diagnosticar qual a causa, né? Procurar um médico especialista para descobrir a causa da tontura e conseguir tratar o problema direcionado, né? Exato. Se já foi no otorrino, né? E ele não resolveu, procurar um neurologista para saber a causa, né, da tontura, tentar uma melhora. Tem uma ouvinte, deixa eu ver aqui, a Dora. A Dora, ela parabeniza o programa e pergunta se o Dr. João Landim atende pela Unimed. Dora, não atendo pela Unimed não, tá certo? Pronto. E no caso, seus atendimentos são na clínica Doutor Gesteira, na Avenida Perimetral do Crato. E qual outro local que você disse? É na clínica Hope. Ela fica ali próximo da Imédica, ali naquela Lagoa clínica Seca, na Lagoa né? Seca, pertinho exatamente. Da Imédica, Lagoa Seca. Pronto. E em relação ainda à questão do tratamento, né, do principal que a gente está falando, que é o Alzheimer, as demências, né, porque as demências podem ser de várias causas, entre elas Alzheimer. O tratamento, além de medicamentoso, o que mais você indica
quais são outras formas de tratamento além de remédios? Perfeito, é uma pergunta importantíssima também, porque dentro do arsenal do tratamento dos déficits cognitivos, dos quadros da demência, né, entra causas não medicamentosas. Isso é tão importante quanto os medicamentos, talvez até um pouco mais importante, se a gente brincar. Então, a reabilitação cognitiva, com terapeuta ocupacional, às vezes com a neuropsicóloga, para você entender e acompanhar esses déficits cognitivos, fazer treinos cognitivos, fazer tarefas em casa para melhorar essa reabilitação cognitiva é de extrema importância, né? Aquelas outras medidas que a gente falou que servem para prevenir o início da demência também servem para prevenir a evolução da demência, né? Então, como a gente falou antes, aprender coisas novas, evitar o isolamento social, tratar sintomas de depressão, controlar a hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, controlar o LDL, tratar perdas auditivas, tratar perdas visuais. Então, tudo isso são causas não medicamentosas que ajudam extremamente a condução dessas pessoas, né? Fazer uma psicoeducação, muitas vezes, do cuidador é de extrema importância, sabe, professor Pérez? Vamos supor, às vezes o paciente está com déficit amnésico, déficit de memória, então está repetitivo, e aí almoçou, aí diz, eu vou almoçar novamente, ou seja, esquece que comeu, né? Esquece que tomou banho, e o cuidador, às vezes, como não está preparado, nunca viu aquele problema, eles acham que isso é o paciente que está meio que simulando, que está meio que inventando. Isso gera um estresse, porque o cuidador fica brigando, olha rapaz, você comeu agora, você está falando em comida novamente, e aí o paciente nota que estava esquecido, e aí gera uma preocupação, isso começa a dar um problema de comportamento, o paciente fica mais agitado, fica mais agressivo, e aí vira meio que uma bola de neve, entende? Então, psicoeducação do cuidador é de extrema importância também. Tem também umas pessoas, doutor João Landim, que tem até dor de cabeça, mas não é muito forte. A queixa principal é uma espécie de dormência seja na cabeça mesmo, seja de um lado da cabeça, seja no mastigar, e às vezes no mastigar junto com a dormência dói. Eu queria que você falasse um pouco também das neuralgias, né? Como se faz diagnóstico de neuralgias no idoso e também no não idoso. Ah, perfeito. A gente chama de neuralgias cranianas, né? Então, dentro do sistema nervoso, a gente tem os nervos sensitivos, que é quem leva a informação sensitiva. Então, se eu toco na minha face, eu entendo que eu entendo que eu toquei de uma forma forte, se eu piquei, se eu queimei, eu entendo a informação sensitiva que está acontecendo naquele momento. Então, por algum motivo, você pode ter alguma lesão nesse nervo, ou seja, às vezes você vai fazer uma extração dentária de alguma forma e lesa um nervo no finalzinho, você fica com aquela dormência, uma sequela por causa daquilo. Às vezes você tem um trauma, uma pancada na face e fica com a sequela do nervo, você fica com aquela região do corpo meio que dormente, formigando. Quando o vento bate ou quando você passa a mão mais forte, você sente dor, sente um desconforto, que é o que a gente chama de alodínia. Mas tem outras causas que você tem um conflito neurovascular. A mais comum é a neuralgia do trigêmeo. Então você tem uma alça, um vaso, né? Principalmente a áica, que é uma artéria posterior, que irriga a circulação posterior, que ela fica meio que batendo. É como se fosse, de uma forma simples falando, dois fios numa casa, um encostando no outro e soltando faísca, né? E essa faísca uma vez pega um pouquinho de fogo e gera dor. E que o estímulo da dor, muitas vezes, é o estímulo sensitivo que você teria antes. Então, você escova o dente, rapaz, dá aquela dor desconfortável, o paciente não consegue comer, perde peso. Realmente são sintomas, e o tratamento, na maioria das vezes, são medicamentos antiepiléticos, que você consegue controlar esses sintomas, né? Interessante, é muito importante. Por isso que cada área da medicina, né, tem seu estudo, seus aprofundamentos, sua evolução, né, suas comprovações em termos de novos medicamentos ou novos tratamentos. Então, as especialidades médicas tão importantes, entre elas a neurologia. Em relação
ainda, estou fazendo uma repescagem, a gente passou agora no Alzheimer de novo, vamos de novo para o AVC. Uma coisa que eu acho que é importante a gente perguntar a um especialista, a um neurologista, sobre ainda o AVC. E a pergunta que eu ia fazer me fugiu agora. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Lembrei. Tem uma coisa que os neurologistas falam que não é AVC, que não é acidente encefálico cerebral. Eles falam que é AIT, acidente isquêmico transitório, né? Mas eu fico meio confuso com isso, porque se você corre para fazer um tratamento de uma janela de no máximo 4 horas e meia, e o AIT pode ser até 24 horas, como é que vocês fazem essa diferenciação? É porque no exame de imagem não acusa nada, seria isso? Eu não entendo bem o AIT comparado com o acidente encefálico isquêmico. Perfeito. Então, o AIT é meio que assim, o vaso ele entupiu, mas ele desentupiu de alguma forma e não foi o suficiente para gerar alterações na imagem, para gerar o AVC. Então são sintomas transitórios que na maioria se resolve sozinho, né? Se você chega no hospital com déficit neurológico e são graves, você faz a tomografia e está normal, a gente vai tratar como sendo AVC ou AIT com a medicação. Por quê? Porque a gênese, a doença é a mesma. É uma trombose. É a mesma doença. Então, o principal do AIT é o seguinte: você tem aquele sintoma e ele reverte espontaneamente. Ótimo, fiquei sem nenhuma sequela. Mas aí vem um segundo passo, tanto para quem tem AIT como para quem tem AVC. A gente tem que prevenir que novos eventos aconteçam. Por quê? Porque pode vir um mais grave no futuro. Então a gente tem que tentar descobrir. Então, teve AVC, não é igual a dar AS e dar remédio para o colesterol. Não é só isso. A gente tem que tentar descobrir o porquê você teve AVC. Muitas vezes você encontra uma doença, fibrilação atrial, uma doença cardíaca, que é uma arritmia cardíaca, que é a causa do AVC. O tratamento é a anticoagulação. Às vezes você tem alteração de válvula cardíaca, que é uma válvula metálica, é uma anticoagulação específica, com Marevan, que não pode outros. Às vezes você tem uma estenose de uma artéria do pescoço, que é a artéria carótica, e algumas vezes você tem que fazer uma cirurgia, ou endarterectomia de carótidas. Entendeu? Então, às vezes você tem estenose nos vasos intracranianos, você tem que fazer uma dupla antiagregação plaquetária por 90 dias. Então, descobrir o porquê você teve AVC e você fazer o tratamento guiado para o motivo, previne muito que você tenha AVC no futuro. Então, essa é a função da unidade de AVC. A unidade de AVC hoje é uma unidade que já foi estudada várias vezes como custo-efetividade. Então, reduz 2 a 3 vezes o risco de mortalidade e dá uma qualidade de vida, porque você passa 3, 4 dias internado, você consegue tratar com a trombólise e você investiga em paralelo qual a causa do AVC. De uma forma simples falando, você investiga o coração com eletro e ecocardiograma, você faz um Doppler de carótidas vertebrais, pode fazer um ANS-TC também, de artérias cranianas e cervicais, e você consegue entender mais ou menos pela localização do AVC, se é um AVC embólico, um AVC de pequenos vasos, de grandes vasos. Então, isso é muito importante para você prevenir. Então, se você teve um AIT, você teve a sorte de não ficar com sequelas, mas você tem a oportunidade de pesquisar por que você teve o AIT para evitar que você tenha um AVC, obviamente. Pronto, então teve AIT, não fica em casa não. Também deve procurar a causa, porque pode vir o AVC, né? Perfeitamente. Depois. É complicado. Agora, você falou aí 2 drogas que eu vejo todo mundo tomando que já teve AVC. AS infantil e estatina, né? Muito bem. Mas tem umas pessoas que têm reação com AS, tá certo? Não são todos, é uma minoria, né? Em 100, 100 e poucos, um que tem uma hemorragia, alguns têm uma dorzinha no estômago, ou uma dorzona. No cardio, que eles também são usados, essas 2 drogas, para evitar outro infarto, a gênese é a mesma, né? Do AVC e do infarto, e quando o AS da zebra, da úlcera, da hemorragia, eles trocam por clopidogrel. Vocês fazem isso também? É igual ou é diferente?
Não, perfeito. A gente tem os antiagregantes, né? Assim, não tem benefício de um sobre o outro. O clopidogrel tem um problema que o clopidogrel é uma prodroga, né? Então ela precisa ser ativada. Até 30, 20% da população não tem a enzima que converte a prodroga clopidogrel na sua forma eficaz, né? Então, às vezes, você pode estar menos seguro, entende? Mas tudo na vida é risco-benefício, né? Então, se um efeito colateral importante que o senhor deve ver muito no consultório é sangramento digestivo no idoso por causa do uso do AS prolongado, né? Anemia, tudo isso. Então, precisa desse cuidado, né? Você tem o ticagrelol hoje em dia também, que é outro antiagregante plaquetário. Então, você tem opções para isso, para esses efeitos colaterais, né? Já a estatina, raramente alguém se queixa alguma coisa, né? Não é seguro, né? Estatina normalmente é seguro, né? Pra gente que é neurologista, a gente se importa muito com a saúde geral da pessoa do ponto de vista de massa muscular. Então, a simvastatina ele pode dar essa perda de massa muscular e tal, a longo prazo, mas é uma coisa que é controlado, né? Que você precisa realmente manter os níveis de LDL abaixo de 70, quem tem AVC. Então, esse nível de LDL precisa, muitas vezes, ter o apoio de uma medicação para isso. Então, normalmente, você usa pro resto da vida, né? Assim, quando você tem... e precisa ficar fazendo exame de controle para a gente deixar tudo organizadinho, tudo controladinho e evitar um novo AVC, né? Muito bem. Muito importante esse controle, né? Eu sou do tempo que quando uma pessoa tinha um AVC, a gente achava que ela tinha um tempo de vida muito restrito, menos de 10 anos, talvez até menos de 5 anos, mesmo os que escapavam, né? Mesmo os sobreviventes. Hoje não, com essas medicações, com esses tratamentos, o pessoal tem 2, 3 AVC e continua vivendo e morre de outra coisa. Né? Interessante. É interessante. A evolução, né? Interessante, no consultório eu dou um papel, né? No final da consulta, passo as medicações, dou um papel, aí boto os itens, aí explico, a pressão tem que estar abaixo de 130/80, o controle do diabetes, o LDL abaixo de 70, fazer atividade aeróbica pelo menos 50 minutos 3 vezes por semana, controlar tabagismo, então aí forma ali uns 8 a 9 itens, aí o familiar pega e normalmente diz, rapaz, tudo isso em minha vida, como é que vai ser? Mas, rapaz, vai ser muito melhor agora, porque fazer atividade física, comendo bem, tudo controladinho, você vai vir aqui me agradecer daqui a 6 meses, porque a qualidade de vida tende a melhorar. E só sabe o benefício da atividade física quem faz no contexto geral mesmo, né? Você fica com atenção melhor, né? Você fica com humor melhor e tal. Mas a gente é resistente ainda para isso na prática do dia a dia. Né? Mudar hábitos de vida não é fácil, né? Perfeito. Mas é necessário. Vamos para mais um bloco de apoio cultural? Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Hoje... assunto seria as demências, entre elas Alzheimer, mas como neurologista é tão importante para evitar, né, e tratar doenças inúmeras, a gente aproveita nosso convidado, o Dr. João Igor Landim, para perguntar tudo sobre a neurologia. Inclusive os ouvintes também estão perguntando e pode continuar perguntando pelo 3512-2000, seja o WhatsApp, seja o telefone. Tem até um áudio, né? Isso, Carlos Eduardo. Vamos ouvir o áudio. Bom dia a todos aí da rádio. Doutores, é verdade que eu já vi falar muito, é a pessoa que dá AVC dormindo e acordado. É verdade esse tema? Socorro de Crato. Bom dia, Socorro, rapaz. É um prazer receber sua pergunta aqui e poder contribuir de alguma forma, tá certo? É comum, Socorro, você não tem hora para ter o AVC, ele pode acontecer em qualquer momento. Você dormindo ou você acordado, inclusive é muito comum o paciente foi dormir bem e acorda com os déficits neurológicos, né? Com perda de força, com dificuldade para falar. Então não tem hora realmente para acontecer isso. Tem alguns estudos até mostrando que o período do sono, o período noturno, é mais comum acontecer o AVC, mas ainda ele pode acontecer em qualquer momento. O mais importante é você procurar o hospital o mais rápido possível, né? Se ele tiver sintomas sugestivos de AVC, nas primeiras 4h30, para tentar fazer alguma medicação que possa reverter os déficits que ele está tendo naquele momento. Dr. João Landim, convulsão. Uma pessoa, a gente vai andando na rua e de repente a gente vê na calçada uma pessoa convulsionando. Aí alguém diz assim, tá tendo uma crise epiléptica. Convulsão não é só epilepsia. Fala um pouco sobre convulsões.
Isso é importante também, viu, professor Péricles? Assim, a epilepsia, né, é uma doença neurológica que você tem uma predisposição a ter uma atividade elétrica anormal no cérebro e predispõe a você ter crises epilépticas. Então, o que acontece? Qualquer região do cérebro, ele pode estar disfuncional e causar uma crise epiléptica. Então, o sintoma que você vai manifestar quando você tem crise epiléptica depende muito da localização, do local em que está tendo essa irritação, essa atividade elétrica anormal no cérebro. Vamos supor, o lobo temporal é muito comum, você tem aquele mal-estar epigástrico ascendente, você tem aquele dispepsia, depois você tem uma parada comportamental, você fica com o olhar ali meio vago, meio perdido e fazendo automatismo, a maioria das vezes automatismos orais, movimentos mastigatórios, como se estivesse mastigando, mesmo sem ter comida na boca, você fica ali parado e mastigando. Em criança pequena, é muito comum você ter as crises de ausência, o paciente está na escola ali, aí para, aí fica um período parado, depois volta, aquele liga e desliga, né? Então, vários sintomas podem fazer parte de uma epilepsia, né? O mais comum que a gente conhece é crise convulsiva. Então, o sinônimo de crise convulsiva é você ter abalos motores, você ficar se batendo, né? Normalmente é bilateral, pode ser unilateral nas crises focais. Então, mas vários sintomas podem ser uma epilepsia e não só a crise convulsiva, né? Muito bem. Nossa ouvinte, Marilene, ela diz o seguinte: bom dia, Marilene. Marilene Teles, 75 anos. Fez um exame e detectou gordura no cérebro. Ela disse que a mãe teve Alzheimer, vindo a falecer inclusive da doença. Quais os riscos para ela e os descendentes, né, os irmãos, irmãs, ter também essa doença Alzheimer? Ela está em Crato e ela diz que já está com lapsos de esquecimento de memória. Perfeito, Marilene. O que acontece? Quando a gente tem um familiar com demência de Alzheimer, uma demência, né? A chance de a gente ter demência também aumenta um pouquinho em relação à população em geral. Mas normalmente é uma doença assim que não aumenta tanto o risco você ter o familiar, né? A não ser que seja uma doença monogenética. Tem doenças que você tem mutação no gene que você predispõe a todos os familiares, toda a geração ter doença a demência, né? Mas o fato de a senhora ter um familiar com a demência aumenta um pouco realmente mais o risco de os outros familiares ter. Também esse risco não é tão grande. E assim, ter gordura no cérebro no exame que a senhora falou, eu acredito que seja sofrimento dos pequenos vasos que a gente tem no cérebro, que é comum com a evoluir da idade, e é comum quem tem as comorbidades, hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, né? Então isso é comum e tem as formas de prevenir, né? E tudo isso foi o que eu falei, né? Que a gente hoje em dia, a gente em 2019 tinha mais de 55 milhões de pessoas acometidas com demência, né? Essa proporção tende a pelo menos triplicar até 2050 e a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer durante a vida que previne até 45% do risco de você ter demência, né? Então é muito importante a senhora entender isso, fazer uma atividade física bem feita, controlar o diabetes, controlar o LDL, né? Evitar o tabagismo, evitar o etilismo, ver se a audição está boa, se está ouvindo bem, se a visão está boa, evitar o isolamento social, tender a aprender coisas novas, né? Então, são coisas muito importantes, tanto para evitar a evolução da doença, quanto a manifestação dos sintomas de uma demência, né? Dr. João Landim, tumores cerebrais. Tumor primário, que nasce no próprio cérebro, e tumores secundários, que aparecem em outra parte do corpo e vai para o cérebro. Fala um pouco sobre esses dois tipos de tumores cerebrais, frequência, incidência, é raro, não é raro?
Perfeito, assim, a gente tem um viés de ser neurologista, né, a gente vê com frequência, mas acaba que sendo doenças raras também, né. Então você realmente tem o tumor primário do cérebro, né, o glioblastoma, o glioma primário do sistema nervoso central, né, o astrocitoma, são tumores do cérebro, mas você também tem doença metastática, que é muito comum também, né, que você tem um adenocarcinoma de intestino, e aí ele metastiza, ele sofre metástase para o sistema nervoso central, né. Isso os colegas neurocirurgiões costumam ver com mais frequência do que a gente, obviamente. Hoje em dia a gente tem a subespecialidade na neurologia da neuro-oncologia, né, que é uma especialidade que lida com esses pacientes também de uma forma bem de perto, né, que eles têm todo um cuidado quimioterápico para isso. E aí eles vão prognosticando e vão conduzindo esses tumores cerebrais. Você falou aí de uma subespecialidade, neuro-oncologia. Nós temos também uma neuropediatra. É o pediatra que faz a especialização de neuro ou é o neuro que resolve ser pediatra, atender criança no caso? Perfeito, tem os dois caminhos, né? Você faz uma residência de pediatria, depois você adentra numa residência de neurologia que você vê adulto no início e depois você começa a fazer a sub da neuropediatria. E também você pode entrar pela neurologia clínica e aí no meio do caminho você se fazer uma outra residência de neuropediatria, né? Eu falei uma coisa sobre psiquiatria e comparando com neurologia, mas eu fui muito breve. Eu queria que você dissesse aos ouvintes da FM Padre Cícero, quando uma pessoa está doente e fica em dúvida entre essas duas especialidades, eu vou para o neurologista ou eu vou para o psiquiatra? Como é que você define melhor essa situação de quem procurar? Perfeito, normalmente tem uma interseção muito grande, assim, a neurologia e a psiquiatria. Se a gente entender lá nos princípios, os grandes neurologias, o pessoal que atendia 1900, 1850 em diante, ele eram psiquiatras, eram pessoas que gostavam de tratar histerias, como eles, entre aspas, né, como eles intitulavam, e eles eram psiquiatras que viam muitas doenças neurológicas, e aí eles classificavam que as doenças neurológicas eram doenças orgânicas e as doenças psiquiátricas não orgânicas, que hoje em dia a gente sabe que isso não existe. As doenças psiquiátricas também são doenças orgânicas, né, que tem substratos biológicos, cada vez mais isso avança, né. Então o psiquiatra ele tende a atender mais aqueles sintomas de humor, né, depressão, sintomas de ansiedade, psicoses, esquizofrenia, né? Então ele transtorno de personalidade. Então são as doenças que o psiquiatra costuma lidar mais e tem mais experiência no consultório. O neurologista costuma ver mais as doenças entre aspas orgânicas, como AVC, as demências, a doença de Parkinson, as epilepsias, né? As cefaleias. Então tem uma interseção grande, porque normalmente nessas doenças neurológicas, tipo, é muito comum você ter uma enxaqueca e ter uma doença comórbida de uma depressão, de um transtorno de ansiedade. Então é muito comum você ter uma demência de Alzheimer e ter uma psicose, ter alucinações, ter alteração do comportamento. Então são doenças que são especialidades que têm muita interseção, né, assim, no dia a dia. E quando uma pessoa leva uma queda e bate com a cabeça no chão, em outro local, acidente de carro, de moto, de bicicleta, enfim, traumatismo crânioencefálico, o neurologista ele dá o primeiro atendimento, mas muitas vezes talvez precise da neurocirurgia também, né? Mas a princípio a pessoa tem que avaliar, pode até que não tenha sido nada grave, embora assusta muito e pode ser algo grave, né? Então, traumatismo crânioencefálico, o que fazer? Correr para o hospital? Perfeito. O principal a fazer no traumatismo crânioencefálico é a gente prevenir, né? A gente vê essas motos aí desenfreadas, né? Demais. Bebida alcoólica no dia a dia, durante o trânsito. Então, a prevenção é o caminho principal. Em se tendo traumatismo, a gente está ali para ajudar. Uso do capacete, né? Usar o capacete. Sempre. Perfeito. Cinto de segurança nos carros. Perfeitamente. Então, assim, em se tendo isso, a gente está ali no hospital para ajudar de alguma forma, né? Os colegas neurocirurgiões normalmente entram em algum momento desse cuidado nos hospitais, né? Para avaliar se é uma doença que é cirúrgica ou se não é cirúrgica. A grande maioria não é cirúrgica, né?
mas tem que ver porque normalmente faz fratura de cérebro, faz concussão cerebral, faz hemorragias intracranianas, e a gente vê se precisa de um procedimento cirúrgico ou não, né? Uma pessoa está com o olho vermelho e levou a ser uma pancada ou não, né? Às vezes nem lembra se houve pancada. E você pensa logo no oculista, no oftalmologista. Mas às vezes é um nervo relacionado à neurologia mesmo, né? Vocês fazem um exame interessantíssimo que a gente aprende na semiologia, mas depois a gente vai esquecendo com o tempo e o neurologista não pode esquecer nunca. É o exame neurológico. Como é o exame neurológico, doutor João Landim? Diga aí para os ouvintes da FM Padre Cícero. A gente que faz neurologia, a gente acaba que se apaixonando pela área, porque a neurologia é uma das áreas da medicina. Quem faz medicina, que gosta daquele prazer de estar examinando o paciente, de estar conversando, de entender os sintomas, na neurologia é uma área muito especial, assim, porque ela dá um prazer importante. O exame neurológico é muito complexo na neurologia, né? Você consegue, de acordo com o exame neurológico, topografar qual nervo, qual local do cérebro está acometido, e aí você pede a ressonância para fazer os diagnósticos diferenciais, a eletromiografia para ajudar também nos diagnósticos diferenciais, mas normalmente ele é muito aprimorado, assim, do ponto de vista de você topografar qual local, né? No olho vermelho, em específico, como o senhor perguntou, tem várias doenças neurológicas que causam olho vermelho, né? Tem causas oftalmológicas, né, que são a grande maioria, obviamente, conjuntivite, glaucomas, uveíte, mas também tem várias doenças neurológicas que podem causar isso também, né? Então pode ter uma associação com as doenças oftalmológicas, né? É muito comum também. Tem um tipo de cefaleia específico, até estou com 2 pacientes agora recente com isso, que eles têm uma cefaleia muito intensa, que dura pouco tempo, a gente até assim intitula como cefaleia suicida, porque dá uma inquietude, aquela sensação de você vai passar mal mesmo, que você vai morrer, e aí ela costuma, em paralelo, dar sintomas desautonômicos no olho, né? Então o olho fica vermelho, fica lacrimejando, você tem uma rinorreia, né, aquela secreção pelo nariz também. E também na própria enxaqueca, é muito comum também você ter desautonomias, você tem dor de cabeça e tem o olho vermelho também na enxaqueca. Até 30% da cefaleia com enxaqueca ela vem acompanhada com desautonomias, né, com essa sensação de olho vermelho e tal. Quem escuta mais nosso programa são as donas de casa que acordam cedo no domingo, e os colegas médicos, colegas da saúde, que estão de plantão, uns saindo, outros entrando. Eu sempre mando um alô à turma, né? Turma de enfermeiros, que eu chego por lá para dar aula, levo os alunos, né? Então, dos enfermeiros e enfermeiras do Hospital Regional de Cariri, do Hospital São Vicente, as enfermeiras e os enfermeiros de lá, olha, eu sei até o nome deles: Érica, Maurício, Edna, Paula, Eduarda, Lorena, lá do bloco 4 da Enfermaria do SUS, do São Vicente, que eu levo os alunos da FAME, do FCA, para dar aula lá, e eles têm que me aguentar lá, mexendo naquelas papeladas todas. Mas são gente boa, gente muito alto astral, que bacana demais. Pô, alô para vocês, um bom domingo, dia do Senhor para vocês. Vocês também, a Reginha lá da Estácia, FMJ, Reginha. Lembra da Regia? Lembro demais. Agora ela tá com a Tainá, tá com a equipe agora, virou uma clínica escola, virou uma policlínica ali, os atendimentos, né, todas as áreas, show. Praticamente todas. E também o da FAME, do FCA, virou uma clínica escola, Socorro, outras pessoas lá, tudo nos ajudando. Doutor João Landim, estamos chegando ao final do programa e, como eu falei, algumas pessoas não acordam tão cedinho e perdem o início do programa. E você falou coisas valiosíssimas sobre estilo de vida para evitar, ou pelo menos retardar, ou pelo menos não ter as formas graves de AVC, de demências, enfim, tantas doenças que podem, pelo menos, tem coisas que não dá para evitar, a idade e a genética, mas tem coisas, né, que dá para ser modificado para melhorar a qualidade de vida e a longevidade do povo. Fale de novo o que você falou no início do programa para os ouvintes da FM Padre Cícero que estão ligados agora recentemente no programa Dicas de Saúde. Perfeito, professor Pérez. Eu acho que realmente
quando a gente está fazendo educação em saúde aqui, né, num programa aberto para a população, eu acho que o principal é a gente tentar entender como evitar as coisas acontecer, fazer prevenção, promoção e prevenção em saúde, né? Então, como eu falei anteriormente, mais de 55 milhões de pessoas em 2019 têm demência no mundo. E esse número tende a triplicar até 2050. Então, o impacto global disso, negativo disso, é muito grande, né? Então, a gente consegue prevenir até 45% das demências fazendo algumas medidas durante a vida. Isso não é baseado na minha cabeça, é baseado em estudo publicado na Lancet Neurology, da revista de maior impacto na neurologia no mundo, né? E ele mostra que durante a vida tem algumas coisas que você pode fazer para evitar as demências, né? Então, na infância, um nível educacional, o estímulo de colocar na escola, aprender coisas novas. Na idade média, né? Você controlar a hipertensão, diabetes, colesterol, principalmente o LDL, obesidade, sedentarismo, evitar etilismo, evitar tabagismo, tratar e controlar a depressão de extrema importância, né? Tratar déficits auditivos, tratar o déficit visual, evitar o isolamento social, a poluição do ar também entra como muito importante nesse impacto. Então são esses 14 itens, se é que eu falei todos, se eu lembrei todos, que são de extrema importância, assim, chega a prevenir até 45% do quadro de demência, mas não só demência, se você pensar de uma ordem global das coisas. Você previne também AVC, você melhora a enxaqueca, você previne os cânceres de estômago, de intestino, que os profissionais podem chegar a falar melhor sobre isso. Então, o impacto disso positivo na vida da gente é muito grande. Então, se a mensagem dessas 2 horas aqui de conversa na rádio FM Padre Cícero com o colega Dr. Péricles, se eu pudesse deixar alguma informação, alguma mensagem para gravar na cabeça, essa seria uma, e a outra seria de 4h30 no início dos sintomas do AVC, procurar o Hospital Regional do Cariri, que é o hospital que oferece trombólise. Aqui no Cariri a gente tem um déficit ainda uma dificuldade no pré-hospitalar, ou seja, as pessoas estão chegando ainda depois desse tempo, então estão perdendo a oportunidade de fazer uma medicação comprovadamente muito eficaz, que você consegue melhorar o desfecho funcional, as sequelas, evitar sequelas em muitos pacientes. Legal, né? Então isso é medicina preventiva, que evita mortes precoces, os desfechos mais drásticos, e é o que a medicina pode fazer de melhor para beneficiar o povo, porque correr atrás de algo grave pode também recuperar, pode também salvar alguém, mas pode não ter sucesso, né? Pode ir à morte. Dessas coisas que você falou aí, eu me lembrei bem comparando 2 coisas. Por exemplo, visão. Quando a pessoa está com problema de visão, aceita legal o óculos, todo mundo aceita o óculos, é muito raro uma pessoa não aceitar o óculos. Agora, o aparelho auditivo, como o pessoal resiste, né, ao aparelho auditivo, porque não deu certo no começo, não se adaptou e não tem paciência para tentar ajustar, né, um problema, né? Perfeito, e assim, hoje em dia tem vários aparelhos, né? A gente sabe que tem um custo um pouco elevado no dia a dia, mas isso vai lhe dar uma qualidade de vida muito importante. Você está numa roda de conversa ali, aí o pessoal fala e você fica só porque você não escuta bem, isso gera um impacto negativo muito grande, né? Eu não entendo por que não usar, né, professor? Pois não é. Eu atendo muito paciente na minha vida toda, atender gente. E eu digo, você não usa óculos? Por que não usa o aparelho auditivo? Nunca deu certo. Interessante. E outra que eu estou dizendo que ele respondeu, nunca deu certo, porque a pessoa que veio com ele disse, pai, ele está perguntando, por que é que o senhor não usa aparelho? Quer dizer, não faz um esforçozinho, ou falta também os parentes convencer, né? Perfeito. Dizer a importância que vai ter a repercussão para a vida toda. Quero agradecer, Dr. João Landim, sua disponibilidade de ter vindo aqui. Os neurologistas são alguns, não vou dizer muitos nem poucos. Aqui no Cariri nós estamos bem servidos de neurologistas, mas poderia ter sido neurologista para cá para o programa, porque eu sei que vocês são muito ocupados, dão plantões. Então eu gostei, você foi meu aluno lá na Estácio, me enche de orgulho.
Gostei demais das suas informações, da sua didática, da sua forma de passar a mensagem pro povo. E eu conto com você, viu? Para ficar vindo de vez em quando na FM Padre Cícero. Obrigado, viu? É um prazer, professor Péricles, aqui estar com o senhor nessa manhã de domingo, nesse papo bem tranquilo, bem calmo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá certo? Para poder ajudar a população realmente com essa promoção de saúde. A gente tem que abrir cada vez mais para isso, né? Porque a gente entende o impacto positivo dessa rádio, que o senhor tem feito todos os domingos de manhã. Isso tem um impacto muito positivo de uma forma global aqui para nossa região, tá certo? Muito obrigado e parabéns. Obrigado. Você tem 2 filhos, né? Jovens, bem pequenos. Qual a idade deles? Eu tenho 2, o João Benício e o João Miguel, um de 6 e um de 4 anos. Estão me esperando lá em casa agora pra gente ir pra missa. Opa! Sua esposa é da área de saúde também? Minha esposa é médica, foi minha colega de faculdade. Desde o 4º semestre a gente começou a namorar e aí estamos aí ainda. Que área ela é? Ela está atuando hoje com medicina de família e comunidade e acabou de terminar uma pós em medicina paliativa, paliação. Muito bom, vamos também. Qualquer dia vem os 2 para falar. Tem com quem deixar as crianças? Tem, os avós estão brigando lá uma hora dessa para ficar com eles. Quem fica? Que coisa boa, maravilha. Obrigado também, Carlos Eduardo, nosso escudeiro aqui, sempre nos ajudando, nos apoiando. O programa não acontece sem ele. Não acontece mesmo. Eu sou ao contrário desse professor que você citou, que é bom em tecnologia. Eu sou fraco. Eu preciso da ajuda dos jovens. Eu tento ser independente, mas não consigo totalmente, né? É muita informação e eu me enrolo todo, né? Eu tenho os colegas que faz sozinho, né? O programa fica ali, faz o programa daquela outra mesa. É mesmo? E eu não consigo só. Tentei e não deu certo. Tem tempo, professor. Mas eu quero agradecer aos ouvintes. É a razão de ser do nosso programa, né? Um domingo cheio de paz para vocês. Vão ficar agora com a missa transmitida. E eu quero desejar um abraço e felicidades para todos.